Você já parou para refletir sobre o que o tempo tem tentado te ensinar? Aos 20 anos, acreditamos que o mundo é uma tela em branco, cheia de possibilidades infinitas, como se o tempo fosse um recurso inesgotável. Aos 30, começamos a tentar domá-lo, planejando cada passo, correndo contra o relógio, buscando conquistas que nos deem a sensação de controle. Mas é só por volta dos 40 que algo muda. É quando começamos a entender, talvez pela primeira vez, o que o tempo realmente quer de nós. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, dizia que até os 40 anos estamos apenas coletando dados, construindo um mapa da vida. Só depois dessa idade, com as cicatrizes e as lições acumuladas, temos coragem de usar esse mapa para navegar de verdade. A vida começa aos 40, afirmava Jung, não como uma frase de consolo, mas como uma verdade profunda sobre o despertar da alma. Não se trata de um número no calendário, mas de um momento em que o ego, exausto de suas máscaras, começa a ceder espaço para o self, a essência mais autêntica de quem somos. Neste roteiro de 15 minutos, vamos explorar o que Jung queria dizer com isso, mergulhando na jornada da meia-idade como um portal para a verdadeira vida. Uma travessia que exige coragem, silêncio e, acima de tudo, a disposição de ouvir o que a alma tem a dizer. Prepare-se para olhar para dentro e descobrir que o melhor da sua história pode estar apenas começando. Jung dividia a vida em duas metades. A primeira, até por volta dos 40 anos, é marcada pela construção externa. A busca por identidade, aceitação, sucesso. Vivemos no piloto automático, moldados pelos modelos que absorvemos na infância, pela família, pela sociedade, pela cultura. Tentamos nos encaixar, provar nosso valor, conquistar algo que nos dê a sensação de que estamos no caminho certo. Mas, como Jung observava, esse certo raramente é nosso. É como se estivéssemos ensaiando uma peça, vestindo máscaras, decorando papéis, reagindo a expectativas que não escolhemos. Nessa fase, o ego se fortalece, mas não é sábio. Ele quer ser visto, admirado, validado. Quer pertencer. Carreira, relacionamentos, imagem social. Tudo isso se torna uma dança para o mundo externo, enquanto o self, o centro verdadeiro da nossa existência, fica em segundo plano, esperando pacientemente. Jung chamava isso de primeira metade da vida. Uma etapa necessária, mas incompleta. É o tempo de construir a persona, a máscara social que nos ajuda a navegar o mundo, mas que também nos afasta de quem realmente somos. Por volta dos 40, algo começa a mudar. Não é uma mudança visível, como uma troca de emprego ou uma crise dramática. Muitas vezes, é um incômodo silencioso, uma inquietação que não explica, uma sensação de que algo está fora do lugar. Jung dizia que esse é o momento em que o self começa a chamar. O ego, que até então comandava a vida, sente o chão tremer. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a se desgastar. Carreira, antes um pilar de identidade, pode perder o brilho. Crenças que guiaram nossas escolhas parecem frágeis. Desejos mudam, e o que antes parecia essencial já não basta. Esse desconforto não é o fim, é o começo. É o inconsciente pedindo passagem, a alma exigindo ser ouvida. Jung via essa transição como o início do processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, integrando luzes e sombras, desejos e contradições. Mas essa travessia não é fácil. Muitos resistem, tentando se agarrar ao que eram, negando o chamado. Alguns tentam abafar a inquietação, com distrações, trabalho excessivo, consumo, viagens, redes sociais. Mas o vazio não silencia. Pelo contrário, ele ganha voz, às vezes na forma de uma crise existencial, de um cansaço profundo, de uma perda que obriga a olhar para dentro. Jung alertava: ignorar esse chamado é viver a segunda metade da vida como uma repetição da primeira.
uma cópia mal resolvida de um roteiro que já não serve. Por que os 40 anos são tão transformadores? Porque é quando percebemos que o tempo não é mais uma promessa infinita. Aos 20, vivemos como se fôssemos eternos. Aos 30, corremos para aproveitar o tempo. Mas aos 40, o tempo se torna um espelho. Ele nos mostra as cicatrizes que acumulamos. Não só as visíveis, mas as invisíveis. Guardadas atrás dos sorrisos, das conquistas, das obrigações cumpridas. É como uma casa construída às pressas, sem atenção aos alicerces. Com o passar dos anos, as rachaduras aparecem. Primeiro são pequenas, fáceis de ignorar, mas aos poucos tornam-se inegáveis. Jung usava essa metáfora para descrever a psique na meia-idade, a estrutura que construímos, carreira, relações, identidade. Pode ser funcional, mas não é um lar. O ego aprendeu a dançar conforme a música do mundo, mas essa dança nos afastou do centro. A persona brilha, mas o self permanece na sombra, esperando o momento em que teremos coragem de olhar para ele. Esse momento, que Jung chamava de crise da meia-idade, não é uma falha, mas um convite. É a alma dizendo: você viveu fora por tempo suficiente. Agora, venha para casa. Essa casa é o self, o núcleo da sua essência, onde residem sua verdade, seus dons, suas dores mais profundas. Chegar lá exige coragem, porque o caminho passa por lugares que o ego teme. Arrependimentos, escolhas duvidosas, sonhos não vividos. Jung dizia que o sofrimento da meia-idade não é um colapso, mas um chamado à transformação. É o momento de fazer perguntas que antes evitávamos. Quem sou eu sem os papéis que desempenho? O que me dá sentido, além do prazer ou do reconhecimento? O que está morrendo em mim e o que está nascendo? Essas perguntas não surgem cedo demais, porque exigem a maturidade de quem já viveu o suficiente para perceber que sucesso sem propósito é apenas barulho. A meia-idade, segundo Jung, é quando o ego começa a ceder, e o self assume o leme, guiando-nos para uma vida mais autêntica. Mas essa transição assusta. O ego resiste, tenta manter a ordem antiga. Nos convence de que está tudo bem, de que é só uma fase passageira. Muitos tentam abafar o chamado com distrações, preenchendo o vazio com projetos, compras, ou até negando o próprio envelhecimento. Jung alertava que essa resistência pode levar a um sofrimento ainda maior, porque a alma não suporta viver sob disfarces para sempre. Quando ignoramos o self, ele se manifesta em sintomas: ansiedade, depressão, cansaço crônico, doenças físicas que o corpo usa para falar o que a mente silencia. A crise da meia-idade, portanto, não é uma fraqueza, mas um grito da alma pedindo por escuta. E quando finalmente escutamos, algo extraordinário acontece. Começamos a reconstruir nossa vida, não a partir do que os outros esperam, mas do que ressoa em nosso interior. Não é necessário destruir tudo: carreira, relacionamentos, conquistas. Mas é essencial reavaliar o que tem valor real, o que faz a alma vibrar em silêncio. O que significa, na prática, atender a esse chamado? Significa olhar para dentro com honestidade, encerrar ciclos com consciência, descobrir o que tem valor duradouro. Jung dizia que a individuação exige integrar as partes que rejeitamos, a raiva que escondemos, os sonhos que abandonamos, as fraquezas que negamos. É um processo de despir a persona e acolher a nudez simbólica do self. Isso dói, porque envolve desapegar-se do que já não serve, relações que nos diminuem, papéis que nos esgotam, crenças que nos limitam. Mas essa dor é também libertadora. É como uma árvore no outono, que solta suas folhas não por fraqueza, mas para se preparar para uma nova estação. A meia-idade é o outono da alma, um tempo de deixar ir o que já cumpriu seu papel, para que algo novo possa florescer. Jung acreditava que a segunda metade da vida é espiritualmente mais potente,
porque é quando paramos de sobreviver e começamos a viver com consciência. Até os 40 somos moldados pelas circunstâncias, filhos do destino, reagindo ao que o mundo nos impõe. Depois, temos a chance de nos tornarmos pais de nós mesmos, autores da nossa existência. Essa virada traz um paradoxo. Ao mesmo tempo em que nos tornamos mais fortes, ficamos mais sensíveis. A dor dos outros nos toca mais fundo. A simplicidade ganha uma beleza nova. O silêncio fala mais alto do que 1000 palavras. Jung dizia que, nessa fase, começamos a ouvir uma frequência mais profunda, mais verdadeira. Os relacionamentos mudam. Buscamos profundidade, não performance. O trabalho muda. Procuramos significado, não apenas títulos. O corpo muda, mas aprendemos a escutá-lo como um templo, não como um inimigo. E a alma? Ela se manifesta nos sonhos, nas intuições, nos encontros que parecem acasos, mas são sincronias. Um dos maiores perigos da meia-idade, segundo Jung, é a nostalgia paralisante. A tentação de olhar para trás com tristeza, achando que o melhor ficou no passado. Essa é uma armadilha do ego. Teme a mudança. A alma, por outro lado, sabe que a vida é cíclica. Cada etapa traz novas possibilidades, desde que preparemos o terreno com atenção e coragem. Aos 40, começamos a valorizar o que antes parecia pequeno. O silêncio da manhã, uma conversa verdadeira, um momento de paz com nós mesmos. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado, porque percebemos que a pressa da juventude não nos levou tão longe quanto prometia. A felicidade, descobrimos, está nos encontros reais, com os outros, com a natureza, com o self. Jung dizia que o verdadeiro sentido da vida se revela quando integramos a sombra, quando acolhemos o que somos, sem máscaras. Essa integração não nos torna perfeitos, mas inteiros. E ser inteiro é a experiência mais sagrada que podemos viver. Chegar aos 40 não é o fim de um ciclo, mas o despertar para o ciclo mais autêntico da existência. Jung via essa etapa como a chance de abandonar os moldes alheios e viver como uma obra singular, não como uma réplica de expectativas. É quando deixamos de medir a vida pela régua dos outros. Começamos a nos orientar por um compasso interno, mais sensível, mais verdadeiro. A beleza da maturidade está em compreender que não precisamos de tanto para sermos mais. Menos barulho, mais silêncio, menos corrida, mais presença. Menos desejo de ser notado, mais desejo de ser inteiro. Aos 40, a vida pede síntese. Tudo o que vivemos, acertos, erros, glórias, frustrações, começa a se organizar em uma nova paisagem interior. Não estamos começando do zero, mas de um lugar mais profundo, mais lúcido, mais verdadeiro. Jung alertava que esse despertar não vem de fora. Não há guru, livro ou fórmula que possa entregar esse ponto de virada. Ele é interno, silencioso, muitas vezes solitário, e por isso, sagrado. É o momento em que olhamos para dentro e dizemos: chega, não posso mais viver uma vida que não é minha. A partir daí, tudo muda. Mesmo que o mundo externo pareça igual. Por dentro, algo se alinha. Jung chamava isso de centro renovado. Um ponto de equilíbrio onde passado e futuro deixam de brigar. E o presente se torna um espaço de cura. Não cura como conserto, mas como integração. Todas as partes rejeitadas de nós começam a se reconciliar. E essa reconciliação nos torna inteiros. Se você está sentindo esse chamado, seja aos 40, antes ou depois, não o ignore. Pode ser um incômodo, uma crise, uma vontade de mudar sem saber como. Mas é também o início da sua verdadeira história. Jung dizia que a vida não começa quando tudo está resolvido, mas quando aceitamos que nunca estará tudo pronto. E ainda assim decidimos viver com coragem, com presença, com alma. Você já reparou no brilho nos olhos de quem viveu de verdade? Não é o brilho da ilusão, mas de quem enfrentou sombras e escolheu continuar. Esse brilho é a promessa da meia-idade.
A chance de habitar o mundo sem se perder nele, de caminhar com leveza, mesmo carregando cicatrizes. A vida começa aos 40 porque é quando a alma finalmente se sente pronta para ser ouvida. É quando paramos de correr e começamos a escutar. É quando percebemos que o melhor da vida não está no passado, mas no agora, esperando por nós. Se este vídeo tocou algo em você, se despertou uma memória adormecida, uma coragem esquecida, uma vontade de recomeçar, então talvez você já esteja no caminho. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precise lembrar que a vida não acaba na meia-idade. Ela começa mais profunda, mais verdadeira, mais inteira. E nos comentários conte o que esse chamado está sussurrando para você. Sua presença aqui não é por acaso. A alma sabe disso. E agora talvez você também saiba.